Você tá bem? Eu tô, graças a Deus, tudo bem. E agora melhor ainda, porque é muito bom bater um papo com você, poder ver você um pouquinho aqui pela vídeo, Ai, sentir que um pouquinho mais, um delícia, pouquinho mana. perto. Porque a gente É isso já tá aí. com saudade, né? Faz o quê? Ai, Uma já. semana e meia que eu voltei e Duas. já tô com saudade. Isso. Ai, eu também. Nossa, eu sinto muita falta de vocês Ai, aqui. a Lizzie também. A Lizzie, ela. Hoje foi o dia da vovó. Ela fez a comidinha dela, pôs do lado do pratinho dela. Falou: vovó, pode comer aqui, mamãe. Ai, que bonitinha. Tem dia que é Que titia, tem dia que é o graça. titio, tem dia que é a Pu. Ela escolhe o dia da saudade, né? Ai, é muito fofa essa Alice. Ah, Nossa, como a gente sente falta dela aqui. Criança, né? Criança traz uma alegria, traz uma traz. leveza, não sei, né, para a vida da É gente, uma verdade. motivação. É tão É bom verdade. esse olhar espontâneo, É. né? A gente vai ficando adulto, né? A gente vai tornando a vida pesada, Uhum. né? Porque a gente vai olhando para as responsabilidades de uma outra É forma, bem né? isso, daí a criança vem com aquele olhar tão simples, tão fantasioso, tão lúdico e tira a gente da realidade, né? Ai, é tão bom. E faz a gente sentar no chão, comer a comidinha, brincar de casinha. Isso é necessário. Se a gente Sim, conseguisse, né, fazer isso com mais frequência, de sair dos nossos problemas para ver numa perspectiva diferente, né, mana? Porque a questão é a perspectiva, né? A gente ficar muito sim, naquela perspectiva. E a criança tem um foco diferente, uma perspectiva diferente. Ela tira a gente da nossa perspectiva. sim. A criança ela tá ali, né, no momento, no presente. Ela não tá pensando no que ela vai fazer depois. Ela tá vivendo aquele momento e tá curtindo aquilo. A gente fica muito no pensamento, né? A gente entra no e se, E né? depois, e depois, e E depois. O que, depois, que eu tenho que fazer depois? Eu tô aqui fazendo, mas eu já tô pensando depois. Eu tô aqui, né, conversando, mas já tô, né, pensando tudo que eu vou fazer depois. A criança não, ela é intensa no presente. Esse sim, ponto. ela está vivendo aquele momento, né? Ela está usufruindo de tudo que está acontecendo naquela Do que hora, ela tá né? sentindo, das pessoas que estão ao redor. Isso é importante, viu? Eu pensar para não ficar tirando ela do momento e da realidade, deixar que ela, né, curta isso. Aham. Mas o que que você pensou? Como que seria tirar? O que que passou na sua Porque cabeça? a nossa tendência, né, como mãe, como adulto, é passar a nossa percepção para a criança, né? Sim, Roubar aham, dela a percepção e passar a nossa. É uma coisa muito natural, né? A gente quer que a aham. gente acha que é melhor e mais fácil o outro enxergar com a nossa lente, com a nossa percepção, porque daí a gente vai se encontrar e vai se comunicar. Uhum, Então eu acho que uhum. essa é uma tentativa natural nossa, né, de fazer a criança enxergar com os nossos olhos o mundo. Eu acho que de certa forma é necessário, por quê? Porque eu como mãe adulto enxergo o perigo, enxergo o que não é Uhum, bom, enxergo o caminho que uhum. ela deve andar. Mas eu tenho que respeitar o tempo dela enxergar. Porque Isso, talvez ela aham. não tenha condições e talvez ela não precise enxergar ainda. Uhum. E Exato, talvez eu tenha exato, que é. descer ao mundo dela e viver ainda o mundo dela, né? Entendeu o que eu quis Uhum, dizer? Que eu uhum. pensei. Agora eu entendi, aham, antes eu não tinha entendido. É muito legal isso. É, você já viveu coisas que ela ainda não Sim, viveu. Então a sua experiência te traz uma perspectiva mais ampla do que ela está vivendo. Ela está vivendo ali no concreto, porque isso. a criança é Sim. concreta. E você já tem uma amplitude, né?
que sim, que vem com a idade, Uhum. né? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai saindo desse pensamento concreto e indo para o pensamento abstrato. Isso faz parte do desenvolvimento humano. Muito interessante. Porém, sim, não adianta eu ficar confabulando com a criança porque ela não vai captar o que eu estou falando no abstrato, né? Então eu tenho que acessar o concreto com ela. Isso. Mas eu preciso sim colocar. Por isso que com a criança a gente coloca a regra. Aqui não, né? Eu posso até dizer o princípio por trás, mas a regra precisa estar clara, porque ela vai entender o seu não ou o seu sim. O porquê do não ou do sim ainda ela não capta, né? E eu tenho que dar uma explicação bem concreta, né? Bem concreta, bem Bem lógica para que concreto. ela capte, né? Então é necessária essa É, troca, né? Eu tenho que aos poucos trazer ela para entender, para dar um entendimento, amadurecimento, mas eu também tenho que ir até ela, né? No mundo sim. dela, na percepção dela. É. E é interessante que eu lembrei lá que Jesus, né, a Bíblia fala que a gente tem que ser como crianças na nossa busca por Deus, né? A criança ela confia plenamente de que a mãe e o pai ou as pessoas que estão cuidando dela é, têm esse cuidado para com ela e isso permite que ela viva o momento. Esse É a descanso. confiança. Ela descansa que tem uma mãe e um pai ou uma pessoa que ela confia que está cuidando dela. Então ela pode estar ali no concreto, né? Ela se coloca ali, né? Entendi, isso daí é uma lição, hein? E muitas vezes Deus, ele também lida com a gente, né? Nessa questão de crescimento espiritual, né? Nossa, é verdade. Se a gente fazer esse paralelo, né, de Deus nosso Pai, e nós as crianças desse Pai, dele ter que Aham, descer ao nosso mundo como sim, Jesus para trazer esse ensinamento para nós. Interessante isso, né? E Jesus que nos leva a esse entendimento do que é o Pai, né, do que é Deus, do que Ele sim. nos pede. E eu só vou conseguir. Oi, E o. desculpa. Não, Não, pode que eu só falar. vou conseguir viver de fazendo a vontade dele nessa confiança que você falou. Sim. E a palavra confiança é uma palavra muito legal, né, É, mana? Separa a confiança. com, Fiar com. Confiar. Eu estou fiando, eu estou tecendo com você algo. Então a confiança ela vem de nossa, eu relacionamento, nunca né? tinha pensado. Fiar de tipo de De tecer tecer, de fios, junto, de. confiar. Nossa, que lindo isso. Eu nem sei se vem. Isso é uma coisa que Que você eu criou agora, eu criei. gostei. Eu não sei da onde vem a etimologia da palavra confiar, mas para mim, quando eu falo na palavra confiança, me remete muito isso, como que se eu e Deus tecendo, por exemplo, uma colcha da minha vida, e estamos juntos, e às vezes acho legal essa metáfora ou essa analogia do bordado, porque quando você está construindo um bordado e você olha para ele, às vezes não faz sentido para você, mas às vezes quando você termina, ele faz todo um sentido, né? E a nossa vida às vezes é assim, a gente não entende muito o que está passando, né? No momento, a gente não capta muitas vezes o sofrimento, porque, Eu até né? me lembrei de uma música que tem o tecelão, né? Que fala de uma cena, né? Que é como se alguém estivesse bordando e alguém, como uma criança sentada no chão,
que visse aquela tela do avesso e não conseguisse entender porque os fios estão soltos, né, e compridos. Sim. E é só quando essa tela se vira, né, em que você consegue ver o trabalho que foi, né, feito, que vai fazer sentido. Sim, e ainda tem um outro ponto, se a gente continuar nessa metáfora aí, né? Se a gente entende que a nossa vida, a vida do cristão, não tem só a ver conosco, mas tem a ver conosco mediante um propósito que Deus tem para a humanidade. Então Deus colocou um propósito, nós temos um propósito individual, mas o nosso propósito individual se presta a um propósito de Deus para muito maior. Então, às vezes, se eu me olho num pedaço, realmente pode não fazer sentido, mas quando tiver o bordado com todas as partes, imagine um patchwork onde eu sou um pedaço, você é um pedaço, o outro é um pedaço, e Deus está tecendo aqui meu pedaço, está tecendo aí seu pedaço, e depois Ele vai unir esses pedaços e vai fazer uma colcha que no final vai ser a noiva que vai encontrar Jesus no final dos tempos. Né? Que linda, é verdade. Verdade. Isso faz a gente até ter uma postura diferente, né? Pensar que tudo as coisas não dizem respeito a mim. Somente a mim, né? Mas tem todo, né? Eu me lembrei quando você estava falando, eu fiquei pensando em Maria, sabe? Passando pelo sofrimento de ver o filho sendo crucificado. Né? Como será que era, né, o entendimento? Qual era o nível de entendimento que ela tinha naquele momento? É claro, ela sabia que era o Filho de Deus, né? Mas como foi se dividir diante dessas duas realidades de sentir a dor de uma mãe perdendo um filho, uma mãe que gerou, que, né, que deu a vida, que criou desde pequenininho, ela passou por todas as fases dele, e daí aos 33 anos vê o filho dela sendo cruelmente, injustamente crucificado. Daí aquela dor, né, dessa mãe injustiçada perdendo o filho, mas ali era o salvador da humanidade. Muito legal isso que você falou, Maninha, porque ali Maria estava em sofrimento intenso. Havia um sofrimento. Esse sofrimento não foi poupado, porque o foco estava em livrar de um sofrimento eterno a humanidade. Então, esse jogo do sofrimento particular e do sofrimento de propósito maior diante de Deus, a gente não pode ficar focando só no nosso sofrimento particular. Né? A gente tem que ampliar, né, nossa visão. E eu acho que envolve entrega, né? De falar assim, Deus, que esse sofrimento, né, gere. Seja para engrandecimento, né, do teu nome, gere frutos para o teu reino, né? Complete a tua obra, né? Dessa completude que você falou, né? Nessa colcha linda de retalhos, né? Exato. Porque eu posso sofrer simplesmente sofrendo, né? Vivendo os meus dias em depressão e levando a vida com muito peso, mas eu posso sofrer entregando. Sim, e o que eu acho mais bonito é que a gente pode sofrer, quando você traz isso, sofrer entregando, me dá a sensação de eu posso sofrer com a sensação que Deus me abandonou, ou eu posso sofrer tendo a plena convicção que Deus está comigo em meio ao sofrimento. Sim, né? Sim. Eu me lembrei das falas de Paulo, né?
eu ser participante. Então, todo o sofrimento que ele passava, ele falava assim, eu tô participando do sofrimento de Cristo. Eu tô sendo, Sim. né, co-participante do que Cristo passou. Em Sim. nenhum momento ele, na fala dele, ele se vitimiza, mas ele se gloria no sofrimento, Sim. né? Ele fala, É. ó, Claro que não é um não, autoflagelo, não é isso, né? Mas é uma noção de sim, propósito, né? até porque, né, ele estava sofrendo porque ele estava levando a mensagem da cruz, né, a mensagem de Cristo, da ressurreição, da salvação. Então é muito mais, acho que intenso, né? Eu tô sofrendo por essa causa, né? Hoje em Sim. dia a gente não passa mais esse tipo de perseguição, né? Eu creio na Bíblia. Claro, de alguma forma a gente ainda até passa, né? Tem pessoas que rejeitam, não compartilham da nossa fé e nos rejeitam de alguma forma porque não compartilha com a fé. E tá tudo bem, é uma escolha, né? Não vou. Agora, eu passo por sofrimentos, por dores no meu dia a dia por N causas, né? Então, por situações que vêm, enfermidades, situações familiares. Daí eu falo assim, não, mas essa causa, como que eu vou entregar e fazer que esse sofrimento seja parte? Como que eu vou fazer? Ou é um sofrimento que eu tô passando por teimosia minha, por consequência de um erro? Como que esse sofrimento eu posso, né, fazer que seja parte da obra de Deus, de Cristo? Como que eu posso fazer? Entende meu questionamento agora que pode vir? Porque Paulo ele vivia intensamente para levar, né, a mensagem. Sim. Você tocou num ponto importante. Eu também não posso sair fazendo a minha própria vontade sem me sujeitar a Cristo e depois não querer colher as consequências. Esse sofrimento ele vem em resposta às minhas atitudes. Eu acredito que Deus pode, à medida que eu peço perdão e me coloco, Deus pode usar esse sofrimento para me transformar, para mudar situações, né? Há uma diferença mesmo aí. Existem os sofrimentos que vêm, que são sofrimentos que acontecem pelas fatalidades da vida, né? O lance é que tudo está na sujeição do meu coração ao propósito de Deus, né? E eu estava pensando, né, que o sofrimento ele traz junto com ele essa potência de mudança, mudança de vida, mudança de perspectiva, mudança. Agora, cada um acata ou não. Eu posso ficar me sentindo uma vítima da vida, ou eu posso pegar e entender que eu posso usar tudo isso colocando diante de Deus. E daí não tem como não lembrar dos dois grandes sofrimentos que a nossa família passou, né? Uhum. O quanto trouxe mudança nas nossas relações pessoais em casa, o quanto nos atentou para uma visão não mais em si mesmada, mas uma visão de reino, né? Verdade, mana. E você sabe que houve, né, toda essa mudança dentro da nossa família. O próprio acidente do Júnior, né? A gente pode olhar para a vida do pai, né? Eu até tava compartilhando com o Rogers esses dias. O pai era um antes do acidente do Júnior e depois ele se tornou outro. Sim, outra É como se pessoa. a visão de vida dele foi mudada mesmo, né? Ele passou a valorizar outras coisas. Então, o sofrimento Sim. realmente. Você sabe que eu me lembrei de um episódio meu, né? Falando de mim agora.
Eu lembrei de uma situação que eu tava, não sei se eu já devo ter compartilhado com você, que eu tava no quarto, assim, que eu tava pensando tudo que a gente já tinha passado, a nossa família, né, as perdas, e eu tava passando por uma perda específica minha, naquele momento, né, na vida afetiva, e daí eu lembro que eu falei assim, nossa Deus, olha, eu acho que o Senhor, eu perdi, né, perdi meu pai, meu irmão, perdi meu pai, agora eu tô passando por isso, né, parece que eu não posso amar, né? É tanto sofrimento. Eu acho que qualquer um de fora olhar pra minha vida e fala assim, coitada, coitada, essa menina não vai dar certo na vida, coitada, ela só sofre, aquele pensamento, né? Vítima. E daí veio no meu coração assim que era, era aquela forma que Deus tinha conseguido tocar no meu coração, acessar o meu coração. É como se o sofrimento tivesse quebrado muros que estavam ao redor do meu coração e permitido Deus tocar o que estava ali protegido, o que estava ali fechado, cheio de orgulho, cheio de arrogância, de soberba, de tantos pecados, como a gente falou no último bate-papo, né? Que são os pecados, na verdade, que nos afastam, né? E aqueles lixinhos fechados que não dão lugar, né? Para ele entrar. E daí é como que se o sofrimento tivesse chego para quebrar tudo isso, para, sabe, limpar tudo isso, e ele chegar, e ele acessar, e ele alcançar o meu coração, sabe? Foi essa a sensação que eu tive, que todos os episódios de sofrimento que ele tinha permitido foram os meios pelo qual ele me quebrou e acessou lá a essência, sabe? Sim, profundo, né, amada? Mas isso tudo, como você falou, depende da sujeição, né? Depende daquele momento de entrega, de falar assim, olha Deus, eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais como me defender, nem como lutar sozinha. Os meus dias estão assim, eu fiz errado assim, né? Tô passando pelo sofrimento por uma escolha errada, ou um sofrimento porque aconteceu um incidente na minha família. Mas ele, seja o que for, eu acho que ele usa, dependendo da sujeição, né? Como você falou, é a sujeição daquilo. Sim. E como Deus nos ama, né? Sim, é pelo amor. Ele está sempre promovendo meios, mesmo que sejam meios que ele sabe que vai doer, mas se for esse um único meio para acessar o nosso coração, ele vai usar por amor. Não porque ele tenha prazer em ver o nosso sofrimento, muito pelo contrário, ele sofre junto, né, a palavra de Deus. Ele queria muito que não precisasse usar isso, né? Aliás, o sofrimento, ele entrou na medida que Adão e Eva e a humanidade desobedeceram a ele. É a consequência do próprio pecado. Por isso que Jesus, o afastamento de Deus. Por isso que Jesus foi o ápice do sofrimento, para quebrar o que o pecado causa. Exatamente. Mas ainda hoje a gente tem que passar, né, pelo sofrimento para que o pecado seja quebrado em nós. Então é um meio, né? Eu acho que é um meio. Muitas vezes, né? Talvez não a única, com certeza, né? Não. Louvado seja Deus por aqueles que conseguem não precisar ter o sofrimento e se sujeitar e se entregar. Depende do nosso coração. Exato. É bem isso. Ai, que Jesus tenha misericórdia de nós e nos dê corações de carne e não de pedra. Amém. Troque, né, o nosso coração por um coração sensível a Ele. E é o plano dele. Isso aí, maninha. Hoje eu quase chorei, mano. Falar com você. Mas é emocionante mesmo ver tudo que Deus faz na nossa vida, o que Ele já fez e o que Ele ainda vai fazer, né?
E que a gente se sujeite a ele sem precisar de muito Sim, sofrimento, em nome de e eu lembrei de Jesus, uma né? frase de algum autor aí que fala assim que Deus nos ama muito e nos aceita como estamos, mas Ele nos ama tanto que Ele não nos deixa permanecer como estamos, né? Ele trabalha em nós, ele quer a intimidade, ele quer a aproximação, ele quer que a gente o conheça, né? Ele quer a verdadeira união com ele, né? Então isso tudo é Sim. processo. Voltamos, né, na palavrinha mágica, que de mágica não tem nada. Na nossa vida, né, mana? Ai, Ai, ai. obrigada, mana. Eu que agradeço, muito gostoso conversar com você, relembrar algumas coisas, né, Sim, que nos emocionam, mas sim. que trazem também gratidão, né? E nos lembrar do amor dele, né? E olhar pra nossa vida e ver que tudo isso é amor. I I love love you. you. Até a próxima. Fica com Deus.